Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, Canal 14. Olá, você que está aí acompanhando a programação do Canal 14. Nós vamos agora falar sobre reforma trabalhista, sindicatos e sindicalizados. E quem está conosco é o Eduardo Amorim, superintendente regional do trabalho em Goiás. Nós vamos falar um pouco sobre reforma trabalhista. Eduardo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui no Canal 14. Sabemos do alcance do canal. E para nós, o Ministério do Trabalho, é uma honra estar participando dessa entrevista. Vamos falar um pouco sobre a reforma trabalhista, um assunto ainda, uma pauta que está em vigor, as pessoas estão ainda muito preocupadas com os prejuízos que ela pode trazer e tem muita gente também interessada nos benefícios que ela supostamente possa trazer, né? E a gente fica sempre naquela dúvida. Como que o Ministério do Trabalho está analisando a reforma? Bom, a CLT é uma lei de 1940, e houve vários avanços na relação de trabalho. E, indiscutivelmente, a reforma trabalhista veio para alcançar essa lacuna que criou-se ao longo do tempo. Várias jurisprudências, várias leis esparsas que foram criadas ao longo do tempo, exatamente para adequar a modernidade, adequar as necessidades da relação de trabalho. E, em função disso, após tantos remendos, chegou-se à necessidade inequívoca da reforma trabalhista para melhorar a relação e avançar na relação de emprego que existe no Brasil. Com isso, então, o senhor quer nos dizer que eram leis, né, antigas e que não estava trazendo tantos benefícios para o trabalhador? Eu não digo que a função maior da lei não é levar benefícios. A função maior da lei é equiparar, né, divergências na relação de trabalho e equacionar isso e legalizar as relações e, acima de tudo, normatizar as relações. Então, como não estava atendendo à modernidade em muitas das relações, foram criadas jurisprudências, foram criadas outras leis. E a reforma trabalhista englobou no seu bojo essas ansiedades que existiam e também procurou modernizar para que, em um curto período de tempo, ela não se torne obsoleta. A intenção exatamente é a vanguarda da relação de trabalho entre o empregador e o trabalhador. Para quem está nos assistindo, Eduardo, quais são os pontos mais fortes, as pautas mais fortes dentro da reforma? Bom, temos aí o trabalho intermitente, temos a jornada 12 por 36, são as relações que eram solicitadas, por exemplo, a jornada 12 por 36. Nós temos isso praticado há vários anos e não existiu uma regulamentação específica quanto a isso. Existe a necessidade ainda da interveniência das entidades sindicais, não se discute quanto a isso. Mas a necessidade de que 12 por 36, o teletrabalho, hoje, indiscutivelmente, trabalha-se efetivamente com o telefone. Essa jornada de 6 horas, a pessoa trabalhando diretamente no teletrabalho, a CLT não contemplava o teletrabalho. A CLT não trabalha o trabalho intermitente, a jornada itinerary. Isso depende muito de interpretação. Houve vários questionamentos exatamente em relação a isso, mas a jornada em itinerary especificamente, ou seja, o deslocamento do trabalhador ao ir trabalhar, isso era contado como hora de trabalho, que muitas vezes a dificuldade do trabalhador chegar no seu posto de trabalho era muito grande. Existiam situações em que o trabalhador da porta da empresa até chegar no seu relógio de ponta, ele gastava ali 15, 20, 30 minutos, isso contado como hora de trabalho. Então, esse deslocamento do empregado, que era em maioria das situações muito difícil, hoje não existe. Agora, evidentemente, adequar as situações. É por isso que existe esse questionamento seu inicial, achei muito importante, trouxe benefícios ou não trouxe benefícios. Veja bem, a Constituição e a CLT são leis gerais. O que nós estamos querendo dizer com isso? Se você tem uma lei geral e muitas vezes ela não atende às necessidades
no caso em tela, por exemplo, do Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, ou seja, dos comerciários de Anápolis. Por isso que a entidade sindical firma uma convenção coletiva, e essa convenção coletiva tem força de lei e vai atender às necessidades ou alcance que a CLT não atendeu. Tudo que está no artigo 611-A é possível colocar na convenção coletiva. O que não pode se colocar na convenção coletiva? Está expresso no 611-B. Então, nós podemos dizer com clareza que a reforma trabalhista veio clarear essa relação. O que pode ter na convenção? Está no 611-A. O que não pode, 611-B. Tirando essa situação, e evidentemente não ferindo a Constituição Federal, a convenção pode colocar, tem força de lei, o trabalhador tem que saber disso, né? E isso vai ser atendido à sua especificidade, que é mais importante. Como que a CLT iria, a reforma trabalhista especificamente, iria ter no seu bojo o interesse do comerciário, do metalúrgico, do ferroviário? Não tem como. Onde está o interesse específico? Na convenção coletiva firmada pelo sindicato representante. Eduardo, houve com a reforma trabalhista mudanças sindicais, assim, grande preocupação com os sindicalizados é que haveria esses prejuízos para eles, né? Houve, quais foram os mais importantes? Bom, o imposto sindical também foi criado junto com a CLT. E por se tratar de imposto, e depois mudou para contribuição sindical, nomenclatura, mas com força de imposto, com força de tributo, é compulsório. E esse valor era rateado, era fracionado, né, entre as entidades sindicais, 60%, ainda o é, 60%, 15% para as federações, 5% para as confederações e 20% para a conta de empregos e salário do Ministério do Trabalho. Esse imposto tem que deixar bem claro, porque há muitas pessoas que estão falando, o imposto sindical ou a contribuição sindical acabou. Não, ela continua vigindo com em toda a sua plenitude. O que deixou de existir é a obrigatoriedade compulsória. O empregado, ao entrar, ele tem que contribuir automaticamente, né? O que a necessidade é de uma autorização para o desconto. Ou seja, tudo que está no contra-cheque do trabalhador, no olerite do trabalhador, só pode constar a partir de uma autorização prévia dele, salvo aquilo que for tributo. Então, o que houve de mudança na relação sindical, especificamente em relação ao custeio, é a obrigatoriedade da contribuição sindical. Existem outras contribuições do sindicato? Existem. São criados em assembleia? São criados em assembleia. Existe a necessidade da aprovação? Sim. A CLT, a reforma trabalhista, tratou exclusivamente da contribuição sindical. Não tratou de outra forma de custeio dos sindicatos. Existem pessoas que falam, não, então não existe contribuição sindical, não existe. Não, a contribuição sindical permanece, vamos frisar, e outras contribuições, a reforma trabalhista não mexeu, não tratou, não é nem questão de mexer, não tratou disso, tratou exclusivamente da contribuição sindical e no quesito de assinatura ou não assinatura daquele que é o que sofre o desconto no seu olerite. Ótimo, bom esclarecimento, porque realmente é uma dúvida constante e um comentário, né? E as pessoas comentam exatamente o contrário da sua explicação. Aqui uma dúvida muito constante também dos trabalhadores em relação aos EPIs. Como que o Ministério fiscaliza e se existe uma lei específica para tratar a questão do EPIs, tanto para o trabalhador assegurando, quanto para o empresário dando a obrigatoriedade? Sim. Tudo que a empresa exige, ou tudo que é exigido da empresa para o empregado, a empresa tem que cumprir. Em específico, o uniforme, por exemplo. O uniforme, a empresa quer que o trabalhador use um determinado uniforme. Ou seja, qualquer vestuário padrão. Mas ela mandou usar um vestido preto, mas não tem a logomarca. Não, se a empresa exigiu, a empresa tem que fornecer.
Os EPIs, existe lei regulamentadora das necessidades de proteção do trabalhador. Então, de acordo com cada atividade, existe um EPI regulamentado. E esse EPI, o empresário tem que fornecer, certo? E tem que fiscalizar o uso pelo seu empregado. Em um momento de fiscalização, se aquela atividade exige o uso do EPI e o empregado não estiver, a responsabilidade é do empregador, porque o poder de exigir é do empregador. Então, não existe a possibilidade, não, eu pedi para ele usar e ele não quis usar. Ele tem meios de determinar que o empregado use. Em assim sendo, não há de se falar em outra maneira. O empregado não tem que pagar os EPIs. Os EPIs são relacionados à atividade desenvolvida. Pode ser bota, pode ser óculos, pode ser gorro, pode ser máscara, pode ser luva, pode ser avental. Existem vários EPIs correlacionados especificamente à atividade desenvolvida. Obrigatoriamente fornecido pelo empregador. Uma dúvida também das pessoas que geralmente mandam as perguntas e conversam conosco em relação ao seguro-desemprego e em relação à reforma também. Após a reforma, teve mudança com o seguro-desemprego? Não, o seguro-desemprego permanece dentro das suas características, né? O que a gente quer salientar aqui é o bom uso do seguro-desemprego. Certo? Continua permanecendo, a gente tem observado muita fraude no seguro-desemprego, né? Sabemos que tem bons empresários, maus empresários, bons trabalhadores, maus trabalhadores. Mas, efetivamente, o seguro-desemprego veio para ficar, é uma garantia que o trabalhador tem ao ser demitido, né? Ele pode tirar até 5 parcelas, de acordo com o que ele vinha contribuindo, né? Existe limites para isso, evidentemente, existe análise de salarial, existe análise de tempo trabalhado, né? Mas não houve esse deixar de receber o seguro-desemprego. Férias teve mudança, 13º? As férias teve mudança na possibilidade de fracionamento. Era uma solicitação de alguns ramos de atividade, onde o trabalhador antes poderia fracionar as suas férias em 2 vezes, hoje ele pode fracionar em 3 vezes as suas férias. Né? A diferença é no número de fracionamento. Agora, o direito às férias, a 1/3 sobre as férias permanece, o período de direito às férias permanece, né? O período de gozo das férias permanece. O que houve foi um maior fracionamento daquelas férias. Pode ser de 30 dias ou pode ser fracionado em 3 vezes. Não houve perda de direito quanto a isso. Algum assunto assim que o senhor ainda queira falar aqui conosco? Aproveitar a oportunidade para que os telespectadores do Canal 14 possam estar sentindo-se esclarecidos e aproveitando a oportunidade que o senhor, mais do que ninguém, é entendedor do assunto, né, para estar nos falando referente ao sindicato, referente à reforma também, né, algo importante para nos dizer? Bom, o Ministério do Trabalho, ele está à disposição do trabalhador, os fiscais estão dioturnamente fiscalizando se os direitos trabalhistas são cumpridos, isso continua da mesma maneira. O que tem-se que ressaltar é que com a reforma trabalhista, os sindicatos adquiriram mais poder. A Convenção Coletiva de Trabalho tem força de lei. As convenções coletivas vão passar por um processo de aprimoramento para que o trabalhador seja melhor contemplado os seus benefícios específicos. O que é bom e importante salientar é o seguinte: nós temos as leis, nós temos a Constituição, nós temos a CLT, e agora nós temos a Convenção Coletiva com força de lei. O que está na Convenção Coletiva, desde que, evidentemente, não firam a lei maior, ela tem que ser cumprida. E o trabalhador entender a importância do seu sindicato. O sindicato é importantíssimo na vida do trabalhador. Não há de se falar, não, o sindicato A, o sindicato B não é bom. Não, existe em todos os ramos de atividades gestores bons e gestores ruins.
O que é importante o trabalhador é ele ir para dentro do seu sindicato, participar do seu sindicato, reivindicar do seu sindicato, para que ele atenda às necessidades que ele tem, que não está sendo contemplada em nenhuma outra lei, ou até mesmo que a lei não tenha sido cumprida. E o sindicato tem poder de solicitar ao Ministério do Trabalho uma fiscalização específica. Então, veja bem a importância que é dado, após a reforma trabalhista, ao movimento sindical, aos sindicatos. Ele tem que fazer uso dessa força que é a sua convenção coletiva e o trabalhador entender que, mais do que nunca, ele precisa estar junto ao seu sindicato para que fortaleça o sindicato e o sindicato tenha maior poder de negociação e conquista para ele. Ótimo, então nós vamos agradecer a participação do Eduardo Amorim. A pauta foi reforma trabalhista, sindicatos, e aqui ele esclareceu várias dúvidas. Muito obrigada pela participação, Eduardo. E você que está acompanhando a programação do Canal 14, continue conosco. Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, Canal 14.